Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao nosso canal. Hoje vamos embarcar em uma viagem fascinante pelo tempo para descobrir as grandes invenções da antiguidade. Essas criações extraordinárias não só mudaram o curso da história, mas também continuam a influenciar nossas vidas de maneiras surpreendentes. Então preparem-se para aprender e se divertir com a gente. E antes de começarmos, não se esqueça de curtir este vídeo, se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhum dos nossos conteúdos incríveis. Nossa primeira parada é na Mesopotâmia, onde encontramos uma das primeiras ferramentas de cálculo do mundo, o ábaco. Criado por volta de 2300 a.C., o ábaco permitiu que as pessoas realizassem operações matemáticas complexas com muito mais facilidade. Imagine um mundo sem calculadoras ou computadores. O ábaco era essencial para comerciantes, engenheiros e até para a construção das grandes estruturas da época. Além disso, o ábaco não era usado apenas para simples contagens. Ele permitia cálculos de multiplicação e divisão, algo revolucionário para a época. Os modelos mais avançados de ábacos eram capazes de realizar cálculos tão complexos que ainda hoje são usados em algumas culturas. Essa ferramenta mostra como a necessidade de resolver problemas práticos leva a grandes invenções. Viajamos agora para o Egito Antigo, onde o papiro revolucionou a escrita e a comunicação. Por volta de 3000 a.C., os egípcios começaram a usar esta planta para produzir papel, facilitando o registro de informações e a transmissão de conhecimento. Antes do papiro, as inscrições eram feitas em pedras e paredes de templos, o que não era nada prático para o dia a dia. Com o papiro, surgiram as primeiras bibliotecas e uma maneira muito mais eficiente de preservar a história e a cultura. O uso do papiro permitiu uma explosão de conhecimento e cultura, com escribas registrando tudo, desde tratados científicos até poemas e histórias. Isso não só facilitou a comunicação entre gerações, mas também entre diferentes regiões. A leveza e a portabilidade dos rolos de papiro facilitaram o comércio de ideias e saberes, criando uma rede de conhecimento que atravessava fronteiras. Seguimos para a Grécia Antiga, onde encontramos o relógio de sol. Por volta de 1500 a.C., esta invenção permitiu medir o tempo durante o dia, utilizando a posição do sol. Imagine como era difícil organizar as atividades diárias, sem saber exatamente as horas. O relógio de sol foi uma inovação fundamental para a organização das sociedades, permitindo a criação de calendários mais precisos e ajudando na agricultura, na construção e em muitas outras áreas. O design dos relógios de sol variava desde simples estacas no chão até elaboradas construções que marcavam as horas com precisão. Os gregos levaram essa tecnologia para um novo nível, integrando-a em edifícios públicos e privados, mostrando a importância do tempo na vida cotidiana e nas celebrações religiosas. A capacidade de medir o tempo com precisão ajudou a sincronizar atividades econômicas e sociais, promovendo uma maior coesão social. O aqueduto. Nossa próxima parada é na Roma Antiga, famosa por seus impressionantes aquedutos. Construídos a partir de 312 a.C., esses sistemas de canalização levavam água fresca das montanhas até as cidades, melhorando a saúde pública e a qualidade de vida dos romanos. Antes dos aquedutos, a água era muitas vezes escassa e difícil de transportar. Com essa invenção, Roma pôde crescer e prosperar, fornecendo água para fontes, banhos públicos e residências. Os aquedutos não só forneciam água potável, mas também ajudavam a remover esgoto, reduzindo doenças e melhorando a higiene nas cidades. A engenharia por trás dos aquedutos romanos era tão avançada que muitos deles ainda estão em uso hoje. Os romanos construíram centenas de quilômetros de aquedutos, mostrando sua habilidade em planejamento urbano e engenharia civil. O concreto romano. Ainda em Roma, outra invenção que mudou o mundo foi o concreto. Desenvolvido por volta de 200 a.C.,
O concreto romano era incrivelmente durável e permitiu a construção de estruturas gigantescas que ainda existem hoje, como o Coliseu e o Panteão. A receita do concreto romano, que incluía cinzas vulcânicas, ajudou a construir um império que resistiu ao tempo. O concreto romano não era apenas forte, mas também flexível o suficiente para suportar terremotos e outras forças da natureza. Essa durabilidade permitiu a construção de complexas redes de estradas, pontes e edifícios públicos que conectavam o vasto Império Romano. A inovação no uso do concreto foi um dos fatores que permitiram a Roma dominar grande parte do mundo antigo. A pólvora. Agora vamos para a China, onde a pólvora foi inventada por volta do século IX. Originalmente usada em fogos de artifício para celebrações, essa invenção teve um impacto profundo nas técnicas de guerra e na engenharia. A descoberta da pólvora mudou a forma como as batalhas eram travadas e levou ao desenvolvimento de armas de fogo, que eventualmente mudaram a história do mundo. Além de seu uso militar, a pólvora também foi essencial para a mineração e a construção de túneis. A capacidade de criar explosões controladas revolucionou a engenharia civil e permitiu a construção de grandes obras de infraestrutura. A inovação chinesa na criação da pólvora destaca a maneira como uma invenção pode ter múltiplas aplicações e mudar vários aspectos da sociedade. Essas invenções da antiguidade são apenas algumas das muitas criações brilhantes que moldaram nossa história. Elas nos mostram como a criatividade e a inovação sempre estiveram presentes na humanidade. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir, se inscrever no canal e ativar as notificações para mais conteúdo fascinante. Compartilhe com seus amigos e deixe um comentário sobre qual invenção você achou mais interessante. Até a próxima!